Marta, unas palabras de apertura. Muchas gracias. Adelante, Saúl. Bueno, pues muchas gracias, Felipe. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes a esta conferencia virtual que reúne a la red de directores académicos y a la red de pastoral de la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús. Este momento es importante porque ante un mundo que necesita que hagamos puentes entre los seres humanos, hoy, a través de esta plataforma virtual, como lo intuyó San Ignacio y los primeros jesuitas, al poner las bases para estar unidos y dispersos, estamos construyendo un lazo de comunicación en tiempo real que nos reúne como compañeros de una misma misión común, a pesar de las distancias. La última congregación general nos invita a enredarnos, nos invita a que todos hagamos esta red, ya que las redes nos permiten mantener el cuerpo comunicado, nos permite que este cuerpo, que se encuentra disperso en muchas partes del mundo, mantenga esa unión a través de la misma misión, de la misma manera de ver las cosas, el mismo mensaje que queremos llevar a todos desde América Latina y el mundo. Hace unos meses el padre general Arturo Sosa nos pedía que estas redes de comunicación le pusiéramos contenido, y esto es lo que hoy queremos hacer desde Flaxi. Primero, atender las necesidades de la red de pastoral, que desde el encuentro de homólogos de 2016 en Panamá nos pedían más herramientas y técnicas que ayudaran a evaluar el impacto de las acciones de pastoral, así como los aprendizajes, más allá de lo cuantitativo. Y por otro lado, la red de académicos nos ha presentado como un tema prioritario en el encuentro virtual de homólogos de 2017 la necesidad de mirar integralmente las prácticas evaluativas y su impacto en la construcción de los aprendizajes. Ante estas dos necesidades, para nadie es ajeno que la innovación educativa sugiere una nueva mirada sobre la evaluación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Por ello, hoy les presentamos un proceso de reflexión sobre evaluación educativa, desde la perspectiva de la pedagogía ignaciana y desde una formación integral, partiendo del intercambio de las prácticas evaluativas que se desarrollaron en varios de los colegios y se siguen desarrollando en varios de los colegios de Flaxi. Toca ahora que les presente a quien nos estará guiando en este espacio virtual de formación y reflexión, el padre Luis Fernando Glynn. Él es el actual secretario y delegado de Educación de la CEPAL. Lico, como cariñosamente muchos le conocemos, cuenta con una maestría en teología en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y doctorado en educación en la Universidad de Sao Paulo. Fue asistente de educación de la Red Educativa Jesuita de Brasil, rector del Colegio Santo Ignacio de Río de Janeiro, del Colegio San Luis de Sao Paulo, director de Fe y Alegría Brasil, integró las comisiones internacionales que elaboraron los documentos características de la educación de la Compañía de Jesús y proyecto educativo común de la Compañía en América Latina. Lico, te agradezco infinitamente este espacio que nos brindas. También agradezco a Felipe, Lina, Yolanda y Javier del equipo de Flaxi por ser quienes hicieron posible este encuentro virtual. Bueno, ahora los dejo con Lico y un saludo a todos ustedes en donde quiera que se encuentren. Muchas gracias. Muchas gracias ahí por la acogida de Flaxi, la querida Flaxi, donde trabajé los 2 primeros trienios como secretario ejecutivo. Agradeço muito a organização primorosa, cuidadosa,
Agradeço também a ajuda aqui da oficina, Fernanda Falcone e Carol Lucoscano, que ajudaram a organizar todo o PowerPoint e toda a logística. Uma saudação especial para os compatriotas do Brasil, que também estão acompanhando e trabalhando nessa manhã. Eu tomei como tema eu lhe puse um título a estas reflexões, eu estou denominando verificar a marcha para alcançar a meta. É um título, preferi dizer verificar do que evaluar, e les vou, a lo largo desta charla, e al final dizer o porquê. As perguntas orientadoras que teníamos para esta pergunta, para esta sessão, era como evaluar as diferentes dimensões da formação, como evaluar as ações da pastoral, a toma de decisões das redes das provas estándar. São 4 perguntas importantes que vamos vendo ao longo destas reflexões. Para este momento, eu preferi buscar 5 autores que vocês vão ver a menção, autores que foram exatamente da parte da inovação pedagógica. Mas eu queria primeiro poner a parte do padre general. Então, uma vez que nós estamos invitados a ser de los colégios verdadeiros laboratórios, eu me atrevo a fazer algumas propostas de ressignificação da avaliação, a partir do nome que vou justificar ao longo destes pensamentos e a partir também de outros aportes que quero sugerir. Primeira coisa que eu creio fundamental é trabalhar a desconstrução de um conceito inadequado. Temos que acabar com a ideia de que a avaliação é um ponto terminal ou bem um apêndice do processo educativo, em lugar de ser o que deve ser, elemento integral, essencial. Este, para mim, é um ponto nuclear. A avaliação, que é um dado da humanidade, a cada rato, a cada momento, estamos evaluando, sopesando, ponderando. Pois bem, a avaliação foi sequestrada, sustraída desse contexto natural e foi utilizada para essa transição do nível escolar e para esse ingresso no mundo laboral. Mas a escola, eu estou plenamente convencido, muito menos a escola ignaciana, não pode seguir a saga da avaliação, como se a avaliação fosse o objetivo, como se a avaliação fosse a meta única da educação. Por isso digo que temos que cuidarnos de não tragar o anzuelo de que evaluar é sinônimo de examinar, cobrar, judicializar, sentenciar. Não pode ser dessa maneira. A avaliação tradicional de corte numérico, ela tende a ser arbitrária para medir, quantificar a soma de conhecimentos. Como se assegura que as perguntas para medir os conhecimentos sejam as mais oportunas, quando queremos averiguar, levantar numericamente? Há um equívoco também da avaliação tradicional em pretender medir só aspectos cognitivos ou conceituais, despreciando como débiles ou desimportantes as competências, as habilidades. Em realidade, esse tipo de avaliação estaria medindo mais a informação que os conhecimentos, conhecimento como atribuição de significado. Nós hemos aislado também o bom rendimento acadêmico de outras dimensões que para nós configuram, como hemos visto, a formação integral. É como se elas foram menos nobres ou menos produtivas. Então, a atitude frente às notas, por exemplo,
muitos padres de família, educadores, manifestam uma visão pragmatista, buscam os resultados numéricos, quantitativos, competitivos. Isso, então, seria uma primeira parte, um trabalho de desconstrução da avaliação inadequada. Qual seria a nova educação? Avaliação. Como seria a inovação? Como a inovação pedagógica? Todos esses autores que estão trabalhando, visitando, analisando essas inovações pedagógicas, como se entende a avaliação hoje? Davi Martins Dias, um livro que eu aprecio muito, Porque Educamos, llevo menos de um ano que ele publicou, ele disse que evaluar significa fijar metas e estabelecer processos para revisar como podemos alcançá-las. Adolfo Fernando, ele disse exatamente isso, esse livro também precioso, Viaje à Escola do Século XXI. Então, há uma associação fuerte, evaluação e aprendizagem caminham juntos. De maneira alguma, evaluação é um apêndice, é algo que vem depois, que vem posteriormente. Montserrat del Pozo nos dice Montserrat del Pozo que a avaliação seja para o aprendizagem e não del aprendizagem. Ella chega a dizer que a avaliação é mais uma película do itinerário, portanto, a evolução do aluno, que uma foto do aluno. Muito feliz essa ideia. A avaliação é mais uma película do itinerário que uma foto estática, inamovível. De tal maneira que o resultado final da nota, por exemplo, que o sistema de certificações, as exigências de los estados obligam, seria muito mais uma soma, uma composição de diferentes momentos e ferramentas de avaliação. Não somente uma prova, não somente um exame. Toda ferramenta, toda oportunidade de avaliação faz parte da qualificação oficial. Que seria, então, portanto, que pretende alcançar a nova avaliação? Eu diria o seguinte, que todas e cada uma das dimensões formativas, todas e cada uma, artísticas, deportivas, religiosas, devem ter objetivos ou metas muito claras que nos mostrem aonde queremos que nossos alunos cheguem. Se pretende fomentar um aprendizagem autônomo, autorreflexivo, que se autorregula, que motive e impulse o crescimento integral. Portanto, a avaliação nova seria buscar ver, recorrer a evolução no progresso do aprendizagem, mostrando diferentes momentos, as circunstâncias em que se produzem. Essa nova avaliação aporta evidências do aprendido, evidências que podem ser objetivas, compartidas com os mesmos alunos ou com os companheiros. Nossa pedagogia, eu suelo dizer que nossa pedagogia não é solamente da eficiência, porque nossa avaliação ela busca a eficácia. Ou seja, não busca evaluar, não basta evaluar resultados que me vão a dizer se a máquina da enseñanza-aprendizagem funcionou ou não funcionou bem. Nos urge verificar a eficácia, o impacto desse bom funcionamento em las prioridades, decisões e concreções por parte dos estudantes. Então, algo é a eficiência, não basta. Nós buscamos a eficácia.
Por isso vem essa frase que também me gusta muito deste diretor de educação da OCDE. Google sabe tudo. Lo que nos pide a competência, as habilidades, o manejo, o domínio, a transferência. Que diz a tradição espiritual e pedagógica ignaciana sobre a evaluação? É importante buscar também isso. Nosso esforço de evaluar todas as ações educativas procede de duas fuentes. Procede del Magis e de la cura personalis. Então, temos que ter muito claro o que queremos com o processo educativo de corte ignaciano. Queremos formar homens e mulheres para os demais. Estamos cansados de ouvir, repetir e insistir nisso. Queremos formar as pessoas de los 4 Cs. Queremos saber que sabem os alunos, pero se sabem aplicar ou transferir aquilo que sabem. Então, a evaluação para a pedagogia ignaciana não é um jurado, um tribunal, para emitir uma sentença, sino é uma instância indispensável para iluminar, respaldar, ajudar a corrigir o caminho que se está recorrendo para adquirir conceitos, competências, habilidades ou experiências. Por isso, não pode nossa avaliação de inspiração ignaciana, não pode ser uma descrição estática de lo vivido anteriormente. Deve ser, mais bem, uma apontadora para novas perspectivas. Por isso, não pode centrar-se só nos resultados para intervenir, há que decifrar os processos. Essa é a espiritualidade que vem de los exercícios espirituais. O que marca os exercícios é clarissimamente a autoevaluação como elemento integrante. A pedagogia ignaciana, desde há tempo, já ha redefinido o conceito de êxito escolar. Para nós outros, não se trata de subir na escalera da vida, recaudando conhecimentos hacia uma posição confortável na sociedade. Não. O que nós queremos é ajudar a los alunos a que bajen a escalera para invertir suas competências no resgate de quienes, de los descartados, marginados deste mundo. Em los escritos de San Ignacio não aparece propriamente o término evaluação, pero en los ejercicios espiritual, ele se muestra insistente em que o exercitante tenha a melhor informação sobre uno mesmo. Valore sua experiência, tome decisões. Esses seriam os objetivos da evaluação. Por exemplo, os exercícios espirituais orientam ao exercitante a evaluar cada hora de oração. Ignacio prescribe o exame de la oração durante 15 minutos luego de cada hora de oração, para o exercitante hacer quê? Identificar como le foi, que le iluminou ou consolou, que le fastidiou ou repugnou, como transcorreu o momento de oração, como se dedicou a ele, e verificar finalmente se alcançou a petição formulada no início. Veamos a quinta adição. O exame de las mociones, recomendado 2 vezes al día, é uma evaluação de las vivencias espirituales. Aí já tem muitos de la pastoral que perguntam se pode medir as experiências espirituais. Claríssimamente, é um exercício de reconhecimento de por onde Deus levou a pessoa. O PPI vai tratar da evaluação de los números 63 al 67. As características da educação não tratam propriamente da evaluação.
ou mais bem tratam da avaliação institucional, avaliação do diretor, da justiça da instituição, mas o PPI se detiene mais nestes números que mencionei, sobre a importância, a frequência, os contenidos, e instrumentos. Vale a pena revisitar esses párrafos do PPI. Quais seriam os princípios ou critérios, a meu modo de ver? Eu pondria como 5 princípios ou critérios. Primeiro de todo, a amplitude. Superar aquela ideia inadequada de que o exame é a evidência única da aprendizagem. Segundo, a capacidade de cambio. Por isso, eu trago este número 58 das características da educação da Companhia de Jesus. Temos a consciência de que as pessoas e as estruturas podem cambiar. Não somos fatalistas, não somos derrotistas, somos homens e mulheres de esperança. As pessoas e as estruturas, as instituições, procedimentos, modos de ser, o clima podem cambiar. Então, por isso, comprometemos-nos para trabalhar em favor destes cambios. Todos juntos. Terceiro critério é a personalização. Cada aluno é um ser único, em um processo de desenvolvimento cambiante. Não existem 2 processos de aprendizagem iguais. Por lo tanto, a educação, e isso insiste muitíssimo Montserrat del Pozo, por lo tanto, a avaliação tem que ser personalizada, dirigida a cada um em concreto, situado, contextualizado. Vamos a ver a frase de ella. Outro critério é a equidade. A equidade requer aplicar. A equidade, o quarto critério, seria aplicar o princípio de que não podemos admitir patrones, formas iguais para todos os alunos. A educação, a pedagogia se rige por el princípio de la personalização, como dije, por lo tanto, de la flexibilidade, de la adaptação a pessoas, tempos, lugares, contextos e circunstâncias. Há um número precioso do documento Características, que é o número 109, mas não implica uma comparação com outros, nem uma medida de progresso em relação com o nível absoluto. Quando eu era aluno do Colégio São Luís de São Paulo, o exemplo era aluno promédio. Não há um aluno promédio. O mais é o máximo que uno pode dar, dentro de suas circunstâncias, de sua generosidade, de seus talentos e capacidades. E o último critério seria a constância. Aumentar os momentos de avaliação com distintas ferramentas, para aumentá-las. Qual seria a configuração ou arquitetura da nova avaliação? Qual seria? Vamos a ver. Primeiro seriam os âmbitos. Eu penso que esses seriam os âmbitos da avaliação nova. A avaliação do corpo discente, do corpo docente também, da comunidade, da instituição educativa e do próprio clima de todos eles. Então, habla de avaliação de todos, da missão do diretor. Quais seriam os contenidos? Aí disse Martim Dias também nesse livro que já me referi. Aqueles aspectos que estamos evaluando em qualquer processo, em qualquer projeto, estão revelando, demonstrando qual é nosso principal interesse. Muitas vezes nos traicionamos nas avaliações superficiais, ineficazes, sem nenhuma transcendência, nenhuma preocupação com o impacto. Nos exercícios espirituais, por exemplo,
nos dice en el número, nos dice el PPI en el número 24, que los ejercicios nos ofrecen no solo temas de meditación, sino también realidades para la contemplación, escenas para la imaginación, y ahí viene, sentimientos que se deben evaluar. Eso es materia, es contenido de evaluación. Y ese número 64 del PPI. Hay toda a força de lo comunitário, de lo pastoral, não é solamente o acadêmico que dicta as normas, a conduta, o processo da instituição educativa. Essencial a avaliação periódica do progresso. E há que programar-se periodicamente. Então, não pode ser nossa avaliação meramente numérica. Ela tem que ter elementos não somente conceptuais, mas elementos socioafetivos, actitudinales, procedimentales, de formação religiosa, deportiva, porque não se evalua a dimensão deportiva, ou a dimensão artística, ou a dimensão pastoral. Montserrat sempre dizia isso, a avaliação tem que demonstrar se o aluno assumiu o conteúdo, a profundidade, a transferência do conhecimento a outras situações. ¿Cuáles serían los instrumentos para la nueva evaluación? Las mejores herramientas y estrategias de evaluación son aquellas en que los resultados de información se utilizan para mejorar nuestra intervención educativa. Y ahí nosotros tenemos todo un elenco que nos proporciona el PPI, el número 163. Tomás uma muestra, ¿verdad? Los instrumentos pueden ser de reacción o de observación. Reacción de los alumnos a través de los exámenes, testes, entrevistas, etc. Y observación de los alumnos sobre sí mismos, observación de los colegas, de los profesores. Entonces, en cualquier modo de evaluación hay que dejar la informalidad. Hay que dejar el aspecto doméstico y adoptar procedimentos más técnicos basados en datos y evidencias. Y para eso, una documentación rigurosa de la evaluación. Las modalidades serían, en cuanto a los autores, yo insistiría en esas tres modalidades. Una autoevaluación que yo pongo en primer lugar. Si decimos que el alumno es el protagonista de nuestro proceso educativo, la primera evaluación tiene que ser él como autor. En segundo lugar, si trabajamos tanto el método de proyectos, insistimos en la sociabilidad, sociointeraccionismo, hay que privilegiar también la coevaluación. Y finalmente, la heteroevaluación. La evaluación auto, dice Alfredo Hernando, es una de las experiencias más importantes de la escuela del siglo XXI. La lástima es que nuestra larga tradición escolar no ha permitido la autoevaluación como un lugar de honor en el proceso educativo. Muchas veces fue más bien tolerada do que propriamente promovida.
En cuanto a los objetivos, ella tiene que ser diagnóstica, el sentido bien etimológico de la palabra, diagnose, conocimiento, gnosis, dia a través. Ella puede ser sumativa, de control, puede ser de impacto, es que queremos ver la incidencia, y de procesos cuando estamos buscando el desarrollo. Entonces, por ser la quinta, en cuanto a los objetivos, serían más o menos esas modalidades de evaluación. Quanto ao tempo, eu penso que ela pode ser inicial. Poucas vezes recorremos a ela ao início de um processo educativo. Ao início do ano escolar, por exemplo, seria bueno na toma de temperatura, isso seria também a contextualização ignaciana. Processual, quando é concomitante ao processo educativo, e, finalmente, para tomar o resultado, o impacto, as evidências de todo o percurso. Vários autores também estão trabalhando sobre a avaliação processual. Monserrat del Pozo chama de avaliação autêntica, outros chamam de avaliação formativa. Seria a avaliação que se dá durante o processo. Por exemplo, os alunos estão fazendo uma maqueta. Então, a lo largo desse montaje, desse andamiaje, por exemplo, já estão evaluando, já estão sopesando, já estão ponderando, sacando conclusões, corrigindo lacunas, deficiências. Essa avaliação formativa durante todo o processo. Não há que esperar que seja solamente ao final. Há pouco um engano, um peligro para nós outros do PPI, por ser a quinta dimensão. Não significa que a avaliação só se pode realizar ao final, exclusivamente ao final. Quais seriam os procedimentos da avaliação? Eu propongo um círculo evaluativo de 4 fatores: o levantamento e coleta de dados de informações, uma comparação, interpretação e juízo sobre os dados, um estudo de alternativas de cambios, e uma quarta fase, o quarto fator, decisão e implementação de cambios. Então, temos ao centro a realidade a ser evaluada. Coleta de dados, com várias formas, perguntas, entrevistas. Vamos a ver a primeira. Levantamento do trabalho do educador e do aluno. De modo habitual, não é uma coisa eventual, de algumas vezes habitual. Sobre quê? Conceitos, atitudes, procedimentos, vivências, sentimentos, celebrações, lo que seja. Com vários elementos, instrumentos que não são só o exame. Buscando o quê? A objetividade e a clareza. Então, a primeira etapa de todo o processo evaluativo é o levantamento de dados. Qual seria o segundo passo, segunda etapa? Seria interpretar os dados recolhidos. Como? Com os autores, que são os educadores, alunos e outros. Qual é o referencial? O projeto pedagógico escolar. O ponto de referência, se estamos logrando a meta consubstanciada naquele projeto pedagógico. A dialética entre quantitativo e qualitativo, considerar a história, o momento, a contextualização, como já vimos antes, e, portanto, que seja personalizada essa interpretação. Não há um aluno promédio. E o resultado sempre será números ou conceitos. Às vezes, temos que decidir. A terceira etapa seria estudar os cambios que foram os dados recorridos, a interpretação que se hizo, e aí vamos estudar as alternativas de cambios. Quem deve cambiar? Educador, o aluno, a instituição? Há que cambiar ou alterar a programação? Reduzir ou acelerar o ritmo pedagógico? E, finalmente, a decisão e implementação de cambios. Esses seriam todos
los autores. Passamos para um outro ponto, que seria: que nos toca fazer? Depois de ver a desconstrução de um conceito inadequado, depois de ver qual seria a nova avaliação, que nos toca fazer? Eu penso que a primeira seria salvaguardar a alegria no aprendizagem. Esse número 46 e o 24 das características são muito determinantes. Claro que na concepção mercantilista, pragmatista da vida, na concepção neoliberal, isso parece adorno, parece a fresa no pastel. Pero infundir a alegria. Agora, há poucos dias, em Bolívia, o padre general falava no Colégio San Inácio, dizia que nós, cada instituição tem que ser uma fonte de esperança, também ligada à alegria. Salvaguardar a alegria no aprendizagem. Segundo lugar, seria desconstruir o conceito restritivo, limitado de avaliação. Rechazar terminantemente a avaliação, eu añadiria, e seus fantasmas, que são contrários à pedagogia ignaciana. Esse é meu pensamento. Por isso eu insisto no título desta charla, que é verificar a marcha para alcançar a meta. Eu substituiria a palavra avaliação já não tem cidadania. Eu creio que para nós seria muito melhor denominar verificação. A mim me gusta muito a etimologia. Verum facere, vem do latim. Comprovar, examinar a verdade de algo. A consonância, hasta que ponto os procedimentos, o desenvolvimento estão de acordo, coerentes, conducentes a meta que havíamos determinado. A pergunta que Inácio sempre hacía nos exercícios: ¿a dónde vou e a quê? Ampliar, em terceiro lugar, ampliar o âmbito da avaliação. Considerar a avaliação não só do corpo docente, sino do corpo docente e da instituição educativa. E eu penso também, já que estamos em um laboratório de educação, eu me atreveria a fazer essa proposta. Por que deixar à margem dos padres e dos alunos? Não sabemos como fazer, mas como estamos em um laboratório, vamos tentar provar, buscar, porque eles são também agentes educativos. Se temos todo um processo de educação em valores e eles estão à margem, é impossível, não digo difícil, é impossível um trabalho de qualidade se não temos eles conosco. E que eles se examinem também, que tanto estão respaldando esses valores, que estão incentivando a autonomia, respeitando o protagonismo dos alunos. Há que inventar. Quarto lugar, instaurar a cultura de avaliação. Assim nos orienta o PEC, o Projeto Educativo Comum, que foi um documento que sigue vigente, elaborado por as três redes, AUSHAL, a rede de 30 e tantas universidades da América Latina, nos 90 colégios de Flaxi e nos centenares de colégios de Fé e Alegria. As três redes, em 2005, elaboraram o Projeto Educativo Comum, que é nossa tarjeta educativa da companhia na América Latina. E que nos diz o PEC?
essa é a proposta, a incitação, poderia dizer, a incitação do PEC de América Latina. E qual seria a maneira de realizar isso? Seriam esses 5 pontos que ele propõe. Critérios coerentes com a comunidade anciana, que seja habitual e permanente, como já vimos um pouco antes, diversificada, diagnóstica, formativa e qualitativa, e o foco de resultados e processo. Se nós logramos instaurar uma cultura, rechazar que a avaliação é um episódio, é um momento, é um fantasma, não estamos aqui para evaluar, estamos para formar. A avaliação é um ingrediente do processo educativo. Por isso, o que importa é um conjunto sistêmico, articulado, duradouro e bem fundamentado. Eu propongo essas 10, essas seriam um pouco as sugerências bibliográficas que eu me atrevo a poner. Há 2 livros de Montserrat del Pozo, o número 1 e o número 4. No número 4, Montserrat del Pozo faz um detalhamento muito largo sobre o modo de avaliação de cada uma das inteligências múltiples. Ela toma como ponto de sua renovação aplicar as inteligências múltiples. E nesse livro 4, ela vai detalhando para cada inteligência quais seriam os modos de avaliação. O bosque pedagógico, José Antônio Marina faz toda uma revisão, o próprio título já está dizendo que pretende ele mostrar que estamos indo na selva, qual seria a saída deste bosque pedagógico. O número 5 é um trabalho da CONEDS, Comissão de Educação de Espanha, já teve um pouco desde 2006, que é um modo de proceder de um centro educativo. Então, é um guião, uma ruta para a avaliação institucional. Porque educamos, é número 7, David Martín, de Madrid. Ele hizo uma entrevista com vários educadores, são livros bem recentes, todos de 1 ano e pouco. Vários educadores sobre vários aspectos da educação, porque educamos, a quienes educamos e tal. O último que eu vi foi esse de Javier Aragay, que já conhecido de Horizonte 2020, Reimaginando a Educação, um livro bem didático, bem sencillo. E Alfredo Hernando, que é Viaje à Escola do Siglo XXI, que não é somente uma descrição das escolas que ele visitou, sino também já um programa de inovação que ele nos sugere. Seriam esses livros que eu recomendo muito. Este livro de La Viaje al Siglo XXI, de Alfredo Hernando, está na internet, esse pode ser bajado. Esses seriam os 4 textos de mais ignacianos. Conclusões. Eu propongo um decálogo de avaliação. Estive mais ou menos organizando minhas ideias, eu propongo um decálogo de avaliação ignaciana, que seria decálogo de verificação. Um processo diagnóstico, não é examinador, sentenciador, é um procedimento pedagógico, não é judicial, é integrante, não é um apêndice, que visa identificar, respaldar, corrigir, é integral, não apenas conceptual. O foco é aquilo que nós queremos atingir, auto, co e heteroavaliação, mediante instrumentos, uma periodicidade diversa, e procede del magis e de la cura personalis. E aí um texto final que eu trago desse livro, eu já escrevi um artigo nesse livro, Alegria de Aprender, Alegria de Evaluar. Eu traduzo assim, se a pedagogia ignaciana busca estimular a los alunos a alegria de aprender, para allá del recinto e del período escolar, todo o processo de enseñança e do ambiente escolar devem proporcionar esse júbilo.
Eso requiere sustituir la educación aprendizaje. Isso requer substituir a avaliação apêndice por a avaliação integrante do processo pedagógico. Substituir a avaliação embaraçosa por a avaliação liberadora. Dado que a atenção à pessoa sigue caracterizando a pedagogia ignaciana, a avaliação não pode oprimir-la nem amarrar-la a notas, conceitos ou promédios, sino promover-la a seu melhor desempenho. E o último slide é este compromisso que assumimos no CIPEI, em 2014. Não permitir que o medo detenga ou ponga obstáculos a um cambio significativo e necessário. Seriam essas as reflexões que gostaria de apresentar. Agradeço com muito de interesse a oportunidade de compartilhar um pouco estas ousadias instigadas por el Padre General quando disse que temos que estar em laboratórios pedagógicos. Amém. Listo. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, Padre Luis Fernando. Muy enriquecedor este compartir profundas reflexiones y grandes luces que nos da en este tema que se considera dentro de los colegios un tema sensible y que realmente la manera como nos lo presenta a través de este encuentro, pues sencillamente hay un trabajo bastante interesante que tenemos que emprender dentro de nuestros colegios. Muy seguramente ya hemos avanzado en este tema, pero creo que las luces son bastante profundas. Muchas gracias, Padre. En este momento vamos a empezar nuestra ronda de comentarios, aportes que surgen a todos nuestros directores y profesores que nos acompañan en este espacio. Los invito, por favor, para que en el icono de su derecha hay una flechita allí naranja, pueden desplegar el panel y en donde aparece la manito pueden darle clic para que yo pueda observar aquí quienes quieren la palabra, puedan preguntar, puedan hacer sus comentarios, sus reflexiones, su reflejo frente al tema tratado. Recuerden también que esta conferencia va a quedar grabada 24 horas después, va a aparecer en sus correos y posteriormente lo publicaremos en YouTube. Entonces, para que no se preocupen por el material, que lo tendrán a la mano. Pues bien, vamos entonces a darle paso. Aquí veo ya a... Eduard Morón, tienes la palabra. Te invito entonces para que hagas tu compartir en este momento. Hola a todos, buenos días. Saludos desde Tacna, Perú, Colegio Cristo Rey. Padre Luis Fernando, muchas gracias por los aportes, por las reflexiones, muy interesante. Y a propósito tengo una pregunta, ¿no?, que me ha estado generando hace tiempo desde la implicación que tuvimos como red de colegios al sistema de la calidad en la gestión escolar. Y es a raíz de las reflexiones que le acabamos de escuchar, ¿no?, cuando afirmaba que la evaluación no es el objetivo, ¿no?, sino que debe ser un elemento integral y esencial de todo un proceso formativo. Mi pregunta es, ¿cómo entender esto que acaba usted de afirmar respecto a la evaluación cuando el paradigma economicista ha influenciado tanto en el sistema educativo en general que ahora se habla de la evaluación por resultados? Y nuestros mismos directores en varios de los colegios de la compañía hablan en esta perspectiva de evaluación por resultados. ¿Cómo entender estas reflexiones y asumirlas frente a una evaluación por resultados que se entiende como que tiene que incluir indicadores, ¿verdad?, tiempos, metas, y en el día a día uno puede constatar y verificar
que los profesores, los docentes en la cotidianidad, pues se ven también inmiscuidos en este proceso, pero están como corriendo, atareados, porque tienen que cumplir, ¿no? Indicadores, datos, porcentaje, etcétera. Digo, ¿cómo encontrar en todo caso ese justo medio, ¿no? De entender la evaluación no como fin en sí mismo, ni que su último objetivo es lograr, ¿verdad?, números, cifras, porcentajes o resultados frente a lo que usted nos acaba de compartir, ¿no? Que me parece muy interesante y con lo que yo estoy de acuerdo también. Muchas gracias, profesor. Mira, yo diría lo siguiente, nosotros en la pedagogía ignaciana no desistimos de una educación humanista. Ese es un punto innegociable. Nosotros tenemos que tener la osadía de confesar, nuestra educación es contracultural. Es un poco curioso eso. Por un lado es cultural porque trata de ayudar a que los alumnos se integren en la cultura de la sociedad y demás. Pero nosotros denunciamos aportes, explicaciones, exigencias, llamamientos para una vida cómoda, superficial, hedonista, pragmatista, consumista. Essa tensão nós vamos a viver sempre, como vivimos ao querer praticar o Evangelho, como queremos ao praticar a espiritualidade ignaciana. Então, constantemente vamos estar nessa tensão. É decir, nosso trabalho educativo não é um trabalho cômodo. Como dizia São Pablo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Em lo que ele tem de superficial, arrogante, impertinente. Então, temos que insistir sempre, a dónde vamos e a quê? Vamos a los 4 Cs. Vamos a hombres e mulheres para los demás. Vamos a hombres que não subam a escalera, sino bajem a escalera para buscar os que foram desterrados por la sociedade. É um trabalho ousado, impetuoso, pero essa é nossa vocação. Qual é a maneira prática? Fazer isso sem deixar de ser aquilo. É evidente que nós temos que buscar resultados, mas não é o determinante. O determinante são os processos e o impacto, medir o impacto, que incidência provoca a educação que estamos oferecendo. Não há uma receita, cada momento há que discernir, a cada momento há que interpretar, assim me parece. Muchas gracias, padre. Vamos a darle la palabra en este momento a Glauco Félix Teixeira. Estoy en São Paulo, pero no en Colegio San Luis, pero en Colegio San Francisco Javier. Primeramente, me gustaría agradecerle por esa belísima conferencia, muy aclaradora. Y bueno, hablar así de la evaluación que no simplemente avalia el cognitivo, pero también otros aspectos, me hace pensar en el ámbito de la pastoral, que, bueno, para promover actitudes cristianas debemos promover la experiencia de Dios. Los teólogos hoy hablan mucho de eso, Francisco incluso, y bueno, la pregunta que me surge es, ese repensamiento de la evaluación en nuestros colegios, instituciones educativas, ¿de qué manera pueden ayudarnos también a acercarnos más lo pedagógico con la pastoral? O sea, reforzarmos la formación integral en la cual la pastoral tenga un papel muy importante en ese proceso. Todo el trabajo educativo ele está basado, ele está atravessado por la dimensión religiosa, la dimensión espiritual. No solamente el inicio del día, no solamente el final del día con el cuaderno de vivencias y todo, pero todo el proceso educativo está bajo la óptica, bajo el foco precisamente de los principios espirituales, de los principios del Evangelio.
tomar siempre cuidado de que insistir mucho en eso. La pastoral a veces cae en el peligro de ser una promotora de eventos, de episodios que resultan desconectados, que no se sabe cómo integrar en el conjunto académico que ya tiene una formatación más tradicional, más legislada también por las instancias del gobierno y todo lo demás. Entonces, hay que caer en la cuenta de que la pastoral es el soplo, es el clima, es el ambiente, es la manera, es lo informal muchas veces. Entonces, hay que insistir mucho en esto. A mí me gustó mucho la definición de Aparecida cuando dice que el seguimiento de Jesucristo no es seguimiento de una idea, es una atracción. Es una atracción, es sentir atraído, llamado, vocacionado por una persona, no es solamente una idea, una ideología, un programa de vida. Muchas gracias, Padre. Vamos con Marta Peñarrera. Muchas gracias, Padre Luis Fernando Klein. Ha sido una aclaración muy importante y también para nuestro colegio, es el Colegio San Gabriel de Quito, Ecuador. Es una forma de tranquilidad porque nuestra decisión desde hace 2 años ha sido por cambiar hacia innovar hacia este nuevo modelo pedagógico y el cambio en la evaluación es fundamental. Estamos trabajando muy fuerte en este aspecto de la evaluación y coincidimos plenamente con todo lo que usted ha dicho en esta mañana. Es muy importante para nosotros este respaldo, este apoyo de Flaxi, porque lo estamos haciendo de una manera integral y estamos tratando de no dar toda la importancia a la dimensión cognitiva, sino la misma importancia a la dimensión religiosa espiritual, incluso más importancia, y a la dimensión socioemocional. Para esto estamos trabajando en proyectos de comprensión en las 4 dimensiones. Y en la dimensión del propósito estamos vinculando y relacionando todo aquello que los estudiantes tienen que aprender en la dimensión cognitiva para el sustento riguroso científico del proyecto. Pero si solamente nos quedamos en la dimensión cognitiva, los estudiantes no aplican, no vinculan y no relacionan. Y es en la dimensión del propósito en donde ellos están haciendo esto precisamente y se dan cuenta el proyecto que les mueve internamente. Ellos buscan en qué momentos del proyecto se encuentran con Dios y se encuentran con ellos mismos. Y eso ha sido muy interesante. Por supuesto que esto nosotros no lo podemos medir. Son impactos muy íntimos, muy personales, que no lo podemos medir numéricamente. Y estamos tratando de medirlo de una forma cualitativa. Esto yo quisiera un poco más de orientación, porque estamos trabajando con rúbricas para cada uno de los desempeños que realizamos para alcanzar las metas del proyecto. Y estos desempeños en la dimensión del propósito son precisamente los de aplicación y vinculación. ¿Cómo hacemos esa evaluación al desempeño? En el momento que los estudiantes
hacen cada uno de estos desempeños o trabajan en cada uno de estos desempeños, este impacto interior que ellos viven, sienten y les conmueve a través del proyecto que están realizando. Gracias por la colocación tan importante. He oído hablar bastante bien del Colegio San Gabriel de Quito y tengo ganas de visitar casi luego que surja alguna oportunidad. Yo diría que no hay que medir numéricamente, sino hay que verificar. Yo tomo como ejemplo los ejercicios espirituales. Después de cada rato de oración, una hora entera de oración, ¿qué hago? Yo voy a verificar si yo logré la petición que yo había formulado, si yo alcancé el fruto que yo estaba deseando. Eso yo voy a verificar, verum facere, verificar, comprobar, provar, testar a verdade deste logro. Não há numericamente como quantificar. Eu posso dizer por conceito, atingir mais ou menos, medianamente, mas eu creio que toda essa dimensão interior é muito importante, é a dimensão da experiência do PPI, da experiência que não é bagaje de lo que eu vivi, sino é a ressonância interna afectiva de lo que estou trabalhando. Há livro que sempre vengo recomendando muito, de Pietro Schiavone, pena, lástima que não está em espanhol, está em português e está em italiano. Quem pode viver sem afectos? Um italiano jesuíta. Quem pode viver sem afetos? Seria a tradução ao espanhol. Mas em português, quem pode viver sem afetos? Estamos neste momento também vendo várias publicações sobre a chamada pedagogia da interioridade. Eu creio que uma riqueza que temos que explorar e temos know-how para isso, desde a espiritualidade e a pedagogia ignaciana. Então, há que sempre perguntar, por exemplo, uma celebração de la pastoral, é um elemento formativo, há que evaluar essa celebração. Há uma experiência deportiva, há que evaluar essa experiência, que senti, que experimentei. Senti ganas, senti rabia, senti humilhação. Então, toda essa ressonância interna tem que ser valorada, pero claro que não por números, pero sí pode, se alcancei ou não alcancei. Volviendo à experiência de los exercícios, quando eu termino de fazer o exame de la oração, durante o dia está previsto de que eu comparta com meu orientador espiritual, el que está dirigindo os exercícios. Eu não vou dizer como se desenvolveu a contemplação, o ciego de nascimento, lo que sea, el paralítico, não. Eu vou dizer como foi o desenvolvimento. Se eu logrei, se eu alcancei, se eu resisti, se eu tive dúvidas, assim me parece. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, Marta, por tu pregunta. Vamos con Daywin Duarte. Buenos días, muchas gracias por lo que nos comparte. Yo trabajo en Honduras, en la Escuela Bilingüe Instituto San José. Yo soy director de pastoral. En el colegio anterior donde estábamos trabajando la dimensión ético-espiritual. Y una de las dificultades que encontraba era cómo medir lo que no es cuantitativo. Por ejemplo, la acción de Dios en la vida, la vivencia de las emociones que los muchachos tienen en ejercicios espirituales, el cambio de actitudes, cómo asumen la vida cristiana, el impacto de la pastoral en la vida espiritual del estudiante. Ciertamente yo puedo preguntar qué sientes y qué experimentas, pero a la hora de dar cuenta de esas evidencias dentro de la dimensión ético-espiritual, es difícil formularlo, ¿verdad? Porque la manera de verificación en los sistemas de mejora educativa generalmente son cuantitativos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dar cuenta de esos avances? ¿Cómo medir que el trabajo pastoral está haciendo un efecto significativo en la vida de los estudiantes? Porque generalmente, como usted lo mencionó en algún momento, la pastoral se mide por la cantidad de actividades que se hacen, por las misas que se celebran, por los eventos más, digamos, vistosos,
pero se nos dificulta dar cuenta de la transformación de la vida cristiana de los estudiantes. Entonces, ¿qué luces nos puede dar para hacer una mejor evaluación en ese aspecto? Yo desculpa, pero yo vuelvo a insistir que no se trata de medir, se trata de verificar. Quanto mais nós insistamos em medir, a própria avaliação numérica que temos hoje em dia é enganosa. Quem me disse que as perguntas que eu formulei para, por exemplo, saber de curso de inglês, o writing, reading, o listening, quem disse que as perguntas que eu formulei são as mais adequadas para medir o listening de meus alunos? Eu não tenho essa certeza. Essa quantificação é muito enganosa, é muito traicioneira. Eu sou muito mais favorável a conceitos. Atingiu, não logrou, mais ou menos, quedou meio insuficiente. Uma coisa que vários autores, desses autores modernos que eu citei, vários deles, não sei agora precisamente qual dos 5 autores, eles propõem muito desglossar as competências e habilidades que queremos sugerir a los alunos, desglossar em vários indicadores. Esse é um trabalho com detalhe, com precisão, mas é indispensável. Por exemplo, que quero aluno consciente? Qual é o conteúdo? Quais são os indicadores dessa pretensão? Eu quero que seja um aluno competente, mas isso é muito vago. O que significa? Quais seriam os indicadores? Quanto mais eu tenha os indicadores, isso tem Monserrat del Pozo, esses 2 livros, ela descreve os indicadores. Quanto mais eu tenha detalhado os indicadores, mais fácil será verificar que tantos atingiu. Aí eu posso convertir em número. Atingiu 80% dos indicadores pretendidos, atingiu tanto, mas seria esse procedimento seriam como listas de controle, seriam como rúbricas que alguns autores mencionam. Há vários procedimentos favoráveis a isso. Listas de controle, por exemplo, também vários autores. Alfredo Hernando, em seu livro Viaje à Escola do Século XXI, descreve tanto a lista de controle como as rúbricas. Exatamente. Muchísimas gracias a Daiwin. Vamos a darle la palabra a Claudia Sierra. ¿Me escuchan? Aló, buenos días. Buenos días, te escuchamos. Mucho gusto a todos, un saludo especial. Mi nombre es Claudia Sierra, del Colegio San Bartolomé La Merced de Bogotá, Colombia. Padre, un gusto escucharlo nuevamente. De verdad que cada vez que podemos alimentar nuestra experiencia pedagógica con sus palabras, pues nos llenamos de preguntas y de más posibilidades de seguir conociendo el proceso. Mi pregunta va ligada al planteamiento que su merced hace de evaluación formativa e integral, que nos lleva a concebir con claridad todos esos agentes y actores de la institución involucrados con propósitos comunes, que al fin y al cabo son las metas formativas de la institución, que se definen en lo que usted llama el proyecto pedagógico, ¿verdad? Claudia, un momento. Padre, ¿Más lento? Un poco más despacio. Bueno, ahí va más despacio, padre. La pregunta va dirigida a ese concepto de evaluación formativa e integral, que reúne a todos los agentes de la institución, a los actores, de los diferentes procesos, entendiendo la pastoral como el centro del proceso educativo. Con esa realidad, ¿cómo llevar a transformar? Porque cuando uno piensa en evaluación debe inmediatamente pensar en qué voy a enseñar para poder evaluar desde esa perspectiva. Cómo modificar entonces los sistemas educativos que hoy están segmentando las áreas del conocimiento, incluso las áreas de formación como la pastoral, el bienestar y la academia. Desde esa lógica tenemos entonces que pensar en currículos integrales o diseños curriculares integrales que garanticen esa definición de metas y perfiles.
Eu creio que é exatamente isso, quer dizer, temos que ter bem claro o que queremos. Queremos formar os homens e mulheres com os 4 Cs. Está claríssimo e está sendo insistente. Homens e mulheres para os demais, a formulação de Pedro Arrupe. Em que se traduz isso? Em que se desglossa essa pretensão? É ousada, abarcadora, complexiva. Então, não há que perguntar que ensinar para ter essa avaliação. Não, a pergunta é: que vou ensinar? A avaliação vem depois como verificação da aplicação, do logro, da marcha. É por isso que dizia Montserrat, a avaliação nessa linha seria muito mais uma película em movimento, em processo, do que uma foto estática solamente como resultado. Então, eu creio que o colégio vai resultar um colégio muito mais vivo, uma instituição muito mais operosa, operativa, trabalhadora, llena de energia, de ebulição, porque todo está em movimento, não está parado aguardando determinado veredicto, uma sentença, um juízo. Então, eu creio que insistir muito em los fines, que quero atingir. Isso também, várias vezes, conversando personalmente com Montserrat del Pozo, e me insistia muito nisso. O que queremos tem que ser bem claro. Eu tenho um certo temor com certas inovações pedagógicas da atualidade, porque algumas não têm claro a pretensão educativa. Elas querem estar um pouco na moda, estar um pouco atualizadas, mas qual é o fim que pretendem? Não tem. E nós temos muito claro os fines. Sabemos o que queremos, o tipo de pessoa, o tipo de mundo, aquela afirmação das características. As pessoas podem cambiar. Não são como são, estão como são, mas podem cambiar. E nossa tarefa é investir todo o que somos e podemos e sabemos para que cambiem. E a partir de seu cambio, cambiar toda essa realidade, a sociedade, o que tem de caduco, o que tem de deteriorado. Assim me parece. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, Claudia. Sabemos que este tema nos genera muchas inquietudes. Sabemos que hay muchos procesos que vienen dándose dentro de cada una de las instituciones y pues tenemos muchas realidades que tenemos que seguir atendiendo. Es importante que tengamos esto presente para que podamos continuar trabajando en nuestras reuniones virtuales estos temas. Por ahora vamos a dar paso a una última pregunta. Voy a darle la palabra a Joao Ramiro para que puedas conversar y darnos tus comentarios. Boa tarde, quem fala aqui é a professora Ana Paula, do Colégio Antônio Vieira. Estou aqui com o João ao lado. Padre Klein, é um grande prazer ouvi-lo mais uma vez. É sempre uma felicidade as suas palavras, porque elas enriquecem as nossas reflexões. Vou pedir licença para falar em português. Penso que já demos um grande passo ao pensarmos em uma avaliação que traga as múltiplas dimensões, uma avaliação que possa ir além da dimensão acadêmica cognitiva. Mas também percebo a necessidade de darmos um outro passo mais complexo, que é uma avaliação dialogada, que tenha sinergia entre as dimensões. Em que você possa respeitar, ao mesmo tempo, a complexidade dessa realidade multidimensional, mas que também se respeite as particularidades, as singularidades de cada dimensão. E, para mim, isso passa por uma formação dos professores. E aí vem também a pergunta: como formar esses professores no século XXI, que muitas vezes estão condicionados a esse mercado e a essa imposição de uma educação de qualidade voltada para o desempenho, de forma que esse professor possa ver o comprometimento dele nessa avaliação em que as dimensões estejam dialogadas.
Muitas graças, muito obrigado, Ana Paula. Foi um prazer muito grande te ouvir. Saudades aí do querido Colégio Antônio Vieira. Eu diria o seguinte, que todo professor ele sonha, todo professor ele deseja, o professor é um atrevido, é um ousado, é um avançado, é um agente de esperança, como dizia o Padre Geral agora na Bolívia, que eu me referi. Então, eu creio que o primeiro trabalho seria um pouco como nos exercícios espirituais. Nós começamos os exercícios fazendo uma reflexão sobre o princípio e fundamento do ser humano, princípio e fundamento que é o amor de Deus infalível, incalculável, inesquecível, que cada um recebe. E logo depois, como contraponto desse princípio e fundamento, vem a meditação sobre o pecado. Como eu estou, como eu rechaço, como eu repugno esse segmento do Senhor. E no momento que ele faz esse movimento de desconstruir o seu comportamento inadequado, aí vem toda a proposta do reino de Deus e aí vai em diante a sequência dos exercícios. Eu diria analogamente, transpondo para o colégio, qual a educação que nós queremos, tem que ser bem claro, que não sejam formulações retóricas, não sejam formulações habituais. Eu tenho vários colégios que eu tenho passado, eu tenho proposto que cada educador elabore o que eu denomino o credo pedagógico, o seu credo pedagógico. Em que ele crê? Em que ele acredita? Em que ele tem firmeza? Qual é o seu conceito de educação inaciana e tudo mais? Se ele puder formular com as suas palavras para si mesmo, qual é o seu credo pedagógico? Aí um segundo movimento seria dizer qual é a escola, qual é o trabalho educativo que nós não queremos, que contradiz esse nosso credo pedagógico. Foi o primeiro, logo no começo dessa apresentação, quando eu fiz aquela desconstrução. Qual é a avaliação que nós não queremos? Esse contraste é imprescindível. Eu creio que, a partir desse contraste, o professor se vai dando conta de que ele vai ter que deixar de lado hábitos inadequados, convicções inoportunas. Eu creio que esse trabalho de contraposição, ele é um trabalho pedagógico que vai ser muito produtivo para o fim que nós pretendemos. Eu penso assim. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los participantes a este evento. Muchísimas gracias, Padre Luis Fernando, por todos sus aportes, su conocimiento, su riqueza. Creo que esto nos genera un nuevo reto frente a los cambios que venimos realizando en muchos de los colegios. Vamos dando entonces en este momento el cierre a nuestra conferencia. Voy a darle paso a Lina para que podamos cerrar este encuentro. Pues también quisiera agradecer al Padre Luis Fernando por el aporte. Creo que para la red de pastoral la sesión de hoy nos ha proveído muchos insumos de reflexión y de análisis de las prácticas evaluativas que se adelantan en los colegios. Creo que junto con los ejercicios que hemos ido haciendo al interior de la red, esta sesión de hoy también nos ha dado muchas luces de lo que para la evaluación de pastoral continúa. Simplemente compartirles algunos elementos que me llaman mucho la atención y que pueden ser muy valiosos para el ejercicio que vamos a seguir continuando haciendo con la red de pastoral, y es la idea de poder seguir instaurando en las instituciones educativas la cultura de la evaluación, pero una cultura de la evaluación que dialoga también con académico y que juntos sería muy interesante entablar acuerdos comunes que nos permitan, que le permita a la escuela dialogar en un lenguaje común en lo que concierne a evaluación. Segundo, de construir la idea que tal vez tenemos en educación. Nuestros colegios son muchos de mucha tradición y de largo camino en el escenario educativo, y es muy interesante que hoy también nos pongamos sobre esa nueva mirada que nos exige la evaluación,
la escuela, la educación y las prácticas que intentamos hacer desde la pastoral. Y diversificar esos escenarios que tenemos y cómo vincular a otros que también hacen parte del proceso educativo. A veces solamente la evaluación o la verificación quedan entre el estudiante y el maestro, y hay otros que en la escuela y fuera de ella también hacen parte de ese proceso educativo y de formación. Entonces yo creo que nos queda un largo camino, uno de ellos entablar diálogos comunes con académicos y enfrentar ese camino de diversificación, de instauración y de deconstrucción juntos para que pueda haber un lenguaje común en las escuelas. Muchas gracias, y digamos que para la red de pastoral sigue un camino muy interesante para construir un documento de criterios comunes, pero sobre todo entablar ese diálogo desde la deconstrucción y desde la diversificación. Gracias, Lina. Igualmente, compartiendo varias de las ideas que menciona desde la red de pastoral, me uno a ellas desde la red académica. Sabemos que venimos trabajando desde el año anterior en todo lo que tiene que ver con la formación integral, con todo lo que tiene que ver con la integración curricular, con todo lo que tiene que ver con la innovación. Y precisamente este tema de la evaluación, que es uno de los puntos en los cuales varios de los colegios se encuentran trabajando, llega como muy oportuno en el sentido de seguir reflexionando, seguir profundizando. Esa invitación que nos hace el padre Klein de qué nos toca hacer será una de las tareas principales que seguiremos compartiendo dentro de nuestra red virtual. Ahorita próximo en octubre tendremos nuestro próximo encuentro. Muy importante el salvaguardar la alegría en el aprendizaje, los espacios de investigación pedagógica, que creo que es otro de los temas que empiezan a surgir aquí con mucha fuerza dentro de este ejercicio de cambio, de construir ese concepto restrictivo de la evaluación. En alguna de las reuniones mencionábamos en darle, la evaluación nos está reclamando su espacio, pero en los términos que nos los propone el padre desde la verificación, yo creo que eso lo hace mucho más enriquecedor y nos da muchísimas luces, muchos caminos para poderla interpretar y ajustar como ese significado, como bien lo decía en un momento el padre, como final de una propuesta educativa. Es como resignificarlo y volverle a dar como ese espacio real que debe tener. Eso es un reto muy grande para que sigamos trabajando en cada uno de nuestros colegios. Dentro de la red hemos propuesto como paso a seguir también la elaboración de un documento colaborativo que también escucho a Lina que desde la pastoral están elaborando, y me parece que estos documentos de una u otra manera también se enriquecerán mutuamente desde las visiones de las diferentes áreas de la institución. Y una invitación final, yo creo que estos nuevos cambios que nos exige este tiempo en el que estamos, es seguir construyendo desde un trabajo colaborativo, desde un trabajo en equipo, donde todos aunemos nuestras fuerzas y enriquezcamos el trabajo del uno y del otro. Yo creo que ese es un ejercicio bastante importante al intra y al exterior también de cada una de nuestras redes. Yo creo que aquí surgen también nuevos pensamientos, nuevas ideas. Sé que cada uno de ustedes también tienen muchas inquietudes, luces, una nueva perspectiva, que creo que esa es la riqueza de este encuentro, Padre Klein, esa nueva perspectiva y una nueva oportunidad de ver esta evaluación. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que participaron de este encuentro, al Padre, muchísimas gracias por su tiempo, su generosidad en este trabajo tan bonito y muy enriquecedor para toda la red de Flaxi. Pues ya cerramos nuestro encuentro y pues nos estaremos viendo en cada una de nuestras redes en los tiempos de reunión. Muchísimas gracias. A todos muchas gracias, nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Cómo que hablan?